Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tô trazendo mais um episódio do quadro Análise Rápida. Pô Bruno, como é que funciona esse quadro? Basicamente eu venho aqui, faço uma análise rápida de alguns indicadores das empresas que vocês querem, que vocês colocam aqui nos comentários, e a gente chega numa nota final, para saber se a empresa é boa, média ou ruim, para você continuar a sua análise. Sempre bom lembrar que isso daqui é uma análise pessoal minha, é uma análise inicial, então você não deve tomar simplesmente a sua decisão de investir ou não numa empresa baseada só nesse vídeo. Você tem que continuar sua análise por conta própria e depois tomar sua própria decisão, beleza? Lembrando, por favor, comente aqui qualquer coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo vídeo, um emoji, qualquer coisinha, pô, vai ajudar muito o YouTube a divulgar meu canal. Se inscreva, deixa o like, tudo aquilo que você já sabe como funciona, não custa nada e me ajuda demais. E hoje eu quero trazer, como vocês viram aqui no título, um vídeo sobre Taesa. Já faço vários vídeos sobre Taesa, já vocês sabem, né, se você acompanha aqui meu canal, que eu tenho essa ação na minha carteira, eu gosto bastante, especialmente ali pela distribuição de proventos, né, de dividendos e juros sobre capital próprio. E isso é interessante, por quê? Porque eu estou formando uma carteira de dividendo, uma carteira de renda, onde eu posso viver desse investimento no futuro. E aí muita gente está falando, pô Bruno, mas cara, a Taesa hoje ainda vale a pena? Como que estão os indicadores? Será que não tá cara? Será que os indicadores realmente fazem sentido, dado todo esse preço da empresa hoje? E calma, nesse vídeo a gente vai tentar responder tudo isso, beleza? Acompanha, não perca e vamos embora. Bom, só para você que não sabe, nunca viu esse quadro, são 5 critérios quantitativos: valuation, rentabilidade, eficiência, dividendos e crescimento, e alguns indicadores para cada um desses critérios. Há uma nota de 0 a 2, a gente chega na nota final e tá aqui o range de notas para a gente saber se é ruim, médio ou bom, beleza? A gente vai usar aqui o Status Invest para ajudar. Como vocês podem ver, valor hoje de Taesa 3886. Só uma curiosidade, eu acho que esse valor tá ficando atrativo ainda mais. Eu comprava Taesa 40, 41, gosto de comprar quando tá cada vez mais descontado. Então, pô, se tivesse uma Taesinha ali a 33, pô, seria a minha felicidade máxima. Uma Taesa 38, 37, 35, começa a ficar também bastante interessante, mas isso aqui é talvez uma curiosidade para outro vídeo. Mínima nas 52 semanas de 31, máxima de 42. Dividend yield, a gente vai falar um pouquinho mais ao longo aqui do vídeo, nos últimos 12 meses de 13,67, o que dá basicamente R$5 por unit, é um dividendo maravilhoso. Valorização de 15,90 nos últimos 12 meses, mas no mês atual caindo aí 3%. Qual que é a grande ideia? Vamos começar aqui pelos indicadores, especialmente indicadores de valuation, que é onde o pessoal está mais pesando, falando, pô, Taesa tá cara. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar, às vezes uma empresa está cara porque ela precisa ser cara. Porque é uma empresa que cresce muito, é uma empresa que entrega bons resultados, então o mercado sempre espera cada vez mais daquela empresa. E óbvio que as cotações vão ser pressionadas para cima. Então não necessariamente uma empresa estar com um indicador alto quer dizer que ela está muito cara. Ela pode estar cara, mas pode estar atrativa ainda, pode ter margem de segurança. Essa é a grande diferença. Às vezes mais vale você comprar uma empresa carinha, que é boa, do que uma empresa muito barata porque ela é muito ruim, tá? Então fique sempre com esse disclaimer na sua cabeça. Falando de PL, no fim do dia, né, o indicador que o pessoal mais conhece, quanto tempo você demora para reaver o seu capital, caso a empresa mantenha o nível de lucratividade dela hoje, tá, ao longo dos próximos anos. Então, por exemplo, um PL de 6 demorará 6 anos para você reaver seu capital, e a gente sempre fala, quanto menor o PL, mais atrativo, mais barato estaria a empresa. O que a gente pode ver no histórico aqui de Taesa? Uma média de 7 vezes, né, PL, hoje negociando abaixo dessa média, já chegou a negociar mais, e de novo, é aquilo que eu falo, tá cara comparado ao que estava em 2020, a 2021? Tá. Mas assim, tá cara comparado ao que é Taesa sempre? A níveis que ela negocia historicamente? Não, não julgo que está. Mesma coisa com o preço sobre valor patrimonial. Pô, Bruno, mas negocia com prêmio, negocia acima do valor patrimonial. Eu sei que negocia, mas por quê? Veja o histórico de Taesa. É uma empresa que distribui crescimento de dividendo consistentemente, é uma empresa que aumenta suas receitas, aumenta seus lucros, tem uma boa rentabilidade, como a gente vai ver ao longo do vídeo, então acho que faz sentido negociar com prêmio. Lembrando, às vezes uma empresa negocia com desconto sobre o valor patrimonial, não necessariamente porque ela está barata e atrativa, mas porque ela pode ter um risco envolvido muito alto. E o mercado precifica isso. Então vamos sempre tentar aumentar nossa análise, não ficar só focado nos números. O que eu posso dizer para vocês aqui dessa minha concepção, dessa minha análise de PL/PVP? Eu daria uma nota 2. Por que eu daria uma nota 2? Mesmo algumas pessoas achando que talvez isso aqui pudesse estar um pouquinho esticado, eu acho que isso se justifica frente ao que a empresa entrega de robustez de resultado e frente ao que ela entrega também de pagamento de dividendo e previsibilidade. Eu acho que a empresa precisa ter um prêmio quanto a isso. Uma empresa previsível, um setor muito perene, uma empresa que tem muita história. Então acho que faz sentido. Certo? Como eu falei para vocês, a rentabilidade, o ROI aqui, a gente sempre gosta de olhar, o ROI no final do dia é o retorno no capital do acionista, é o seu dinheiro, então você sempre compara aquilo com cuja oportunidade. Se o ROI é muito baixo, às vezes não faz sentido você investir nessa empresa, certo? Faz sentido às vezes é colocar numa renda fixa, por exemplo, tá? E aí qual que é a grande ideia? A gente vê um ROI de Taesa negociando a uma média muito interessante de 22,20.
é um ROI bastante alto, bastante atraente. A gente viu um certo crescimento comparado a 2019, 2018, 2017 e um decrescimento comparado a 2020, que foi também um ano um pouco atípico. E por que que 2020 o ROI foi muito alto? Foi um ano também antigo para todo mundo, mas depois a gente tem que lembrar que depois a inflação veio, depois a gente teve ali as tarifas de Taesa sendo reajustadas por índices inflacionários que acabaram começando a aparecer em 2020, 2021, e isso obviamente acaba melhorando a rentabilidade. Não foi exatamente por isso 2020, mas a gente pode também ter visto um resultado melhor em Taesa justamente por essa inflação mais alta que acabou interferindo nas tarifas mais altas que são cobradas ali da própria Taesa, tá? Então o resultado veio melhor também por conta disso. Enfim, não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente continua vendo um ROI bastante interessante. Regra de bolso, ROI normalmente acima de 10, 12, 15, é um ROI bom. A gente vê que Taesa entrega isso aqui de forma consistente, certo? Também daria uma nota 2 para ser bem sincero. Eficiência, margem líquida no final do dia, quanto da receita vira lucro. Quão eficiente a empresa em controlar todos os seus custos, todas as suas despesas, para trazer no final da linha lucro e a partir desse lucro obviamente ter gerado caixa e distribuir dividendos de forma saudável, isso aqui é muito interessante, muito bom a gente saber. A gente vê 63,10% de margem líquida, uma margem que se permanece ao longo do tempo, já teve momentos que foi um pouquinho pior, mas se permanece de forma estável, alto ao longo do tempo. Isso é muito interessante. Vamos ser justos, uma nota 2. Eu não quero ser injusto aqui. Por que eu tô dando nota 2? Porque eu realmente acho isso. E os números acho que me provam isso. Se eu quisesse penalizar aqui um pouco, se eu quisesse ser um pouco mais conservador, pô, você até poderia, aqui no valuation, talvez colocar 1,5, se você quer ser um pouco mais conservador, certo? Mas eu acho que isso justifica. E aí, como eu falei para vocês, vamos falar aqui de crescimento antes de falar de dividendo. Veja, nos últimos 5 anos, as receitas de Taesa crescem a uma taxa anual composta anual, claro, de crescimento de 20%, e a mesma coisa com lucro, cerca também de 20%, ou seja, é uma empresa que não só lucra mais, como também expande suas receitas. Sendo cada vez mais eficiente, ela consegue ter cada vez mais lucro, distribuindo cada vez mais dividendo e mais do que isso, crescendo o dividendo ao longo do tempo, que é o que acontece com Taesa, certo? A gente já viu isso acontecer. Então, se você puder ver aqui, veja, você tem de 2019 até agora claramente um crescimento de dividend yield, e aí você tem dividend yields mais altos no passado. Mas não basta a gente só ver isso, a gente também seria interessante ver como que se comporta o valor de real, né? O valor ali bruto de Taesa de dividendo. Então veja como esse crescimento vem. Veja aqueles momentos em que Taesa paga mais e é você, acionista, com mais ações, que recebe cada vez mais e vai fazendo a famosa bola de neve, certo? Então, para crescimento, e vou ter que ser justo, para dividendo, eu vou ter que dar uma nota 2, o que daria uma nota 10 para Taesa, o que de fato eu concordo, até porque é uma das maiores posições que eu tenho aqui na minha carteira pública. Beleza? Se você gosta de Taesa, acha que faz sentido ter na carteira, concorda com essa análise, pô, comenta aqui embaixo, vai ser muito bom saber isso. E se você por acaso acha que tá cara, pô, tenta talvez penalizar ali essa nota no indicador de valuation. Você, mesmo dando 0, você daria uma nota 8, que continuaria sendo uma empresa boa. E eu não acho que seja uma nota 0, tá? Eu não acho que ela esteja tão cara assim como estão falando. Alguns analistas falam, de fato, que tá cara, que eles recomendam não ter o papel e vender e tal. Eu não concordo. Mas no fim do dia, quem sou eu ou quem é a outra pessoa para ser o dono da verdade? Se o mercado não existisse, né, de visões diferentes, né, não teria mercado, não teria negociação. Então é sempre bom que tem pessoas que querem vender e outras que querem comprar, porque assim você tem as negociações. Beleza? Comenta aqui embaixo, não esquece do like, eu te vejo no próximo vídeo.